Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 11 de abril. Tanto bem pode produzir a cruz, por quanta conexão tem a alma com a vontade de Deus. Estava pensando em meu pobre estado e como até a cruz se afastou de mim. Jesus, em meu interior, me disse: minha filha, quando duas vontades estão opostas entre elas, uma forma a cruz da outra. Assim é entre eu e as criaturas. Antes de conhecer a divina vontade, os sofrimentos, eles eram muito doloridos, eles eram rejeitados, eles doíam muito, porque nós não compreendíamos, né, o que é o sofrimento. E como a maioria das pessoas, a gente tentava fugir deles. Então nós estávamos com as vontades opostas entre a vontade de Deus. Nós vivíamos querendo fazer a nossa vontade de evitar o sofrimento, custe o que custasse, né? Qualquer tipo de sofrimento, seja uma pequena dor, né, de cabeça, ou, né, uma situação assim que a gente sabe que, que ia ser difícil, uma coisa que ia ser difícil de realizar e a gente podia evitar, então a gente evitava de fazer, né? Como, por exemplo, falar a verdade, né? Em algumas situações em que a gente era quase que forçado a falar, né? Porque a gente tinha aquele escrúpulo, né? Aquele pensamento de que a gente tem que se calar, que a gente tem que ficar em silêncio como Nossa Senhora, aceitar tudo, né? Acalado, né? E então a gente se opunha à vontade de Deus, né? Porque a gente não queria nem sofrer e nem ver outra pessoa sofrendo quando nós tínhamos que falar a verdade para a pessoa, né? E nós éramos forçados a essa situação, a gente não falava, né? Estou falando o que acontecia comigo. Então, a partir do momento em que nós compreendemos o valor do sofrimento, que nós sabemos que tem um para quê, né? E mesmo que Jesus não mostre na hora, Ele vai nos mostrar depois, né? Por que nós passamos por aquela situação difícil, de sofrimento, de contradição, de humilhação, de dor, né? de tribulação assim forte, né? Em que a gente sofre muito, sem entender o que está acontecendo, né? Como foi a situação do meu marido, que estava com com aquelas perturbações noturnas, que estava, né, me fazendo com que nem eu conseguisse dormir, nem ele direito. E eu fiquei sofrendo durante uma semana até compreender que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Eu não estava conseguindo nem saber se eu deveria suportar aquilo do lado dele, eu deveria, né, tentar dormir no outro quarto para poder, né, dormir bem, para poder fazer as coisas que eu tinha que fazer, né, trabalhar em casa e fora de casa. Até que, né, Jesus me moveu a falar com a Aline, né, para
para tentar entender o que estava acontecendo. E ela, né, me falou que não tinha nenhum problema, eu dormi em outro lugar, porque a ordem era que eu dormisse, que eu ficasse em paz, né, não me perturbasse por causa aquilo que seria uma ordem, né, então não teria problema. E que me orientou, né, a, a levar mesmo ele no grupo de oração, como ele estava querendo ir, né, e outras coisas mais que eu fiz e que acabou, né, por causa de uma palavra de Deus. Ele foi retirado dele aquela perturbação e nunca não aconteceu mais, até agora não teve mais aquelas perturbação. Né, de vez em quando ele ainda tem insônia, mas ele nem tá mais tomando remédio para dormir, né, então ele tá bem, né, posso dizer, em comparação ao que estava antes, né, porque esse problema da insônia dele é de muitos anos, né, e não é assim, de uma hora para outra que vai curar, até porque, né, ele não está buscando a divina vontade, né, ele, né, é uma pessoa de Deus, vai à missa, né, e ouve a palavra de Deus, mas não quer se aprofundar, né, se aprofundasse com certeza ficaria totalmente curado, mas, né, a gente não pode forçar, mas o que acontece? Eu uni minha vontade, a vontade de Deus, né? E aí a minha cruz, ela não pesou mais. Então a minha cruz agora, ela, ela não é mais como antes, né? Ela não é uma cruz que está oposta à vontade de Deus, né? É uma cruz que está disposta a fazer a vontade de Deus. Então acontece o que está acontecendo aqui, né? O que Jesus está dizendo. Quando a sua vontade está oposta à minha, eu formo a cruz delas e elas a cruz minha. Assim que eu sou a haste longa da cruz e elas a outra, que se cruzam, formam a cruz. Então, quando a pessoa não está na vontade de Deus, nós formamos a cruz de Jesus e ele forma a nossa. Então, é uma oposição, né, de uma cruz à outra, né? É nós que causando sofrimento para Jesus por estarmos opostos à cruz dele, e ele, né, que vem com a justiça, né, com a nos fazendo sofrer, né, para que nós possamos purificar a nossa alma, só que como a gente não compreende, porque não está na vontade divina, a gente se opõe a essa cruz, a gente não quer sofrer, então a gente forma a cruz de Jesus, e ele forma a nossa, nos mandando sofrimentos para nos purificar. É isso que acontecia antes, mas agora não. Jesus diz: quando a sua vontade está oposta à minha, eu formo a cruz delas e elas a cruz minha. Assim que eu sou a haste longa da cruz e elas a curta, que se cruzam formam a cruz. Agora, né? Agora quando a gente vive na divina vontade, quando a vontade da alma se une com a minha, as hastes não ficam mais cruzadas, senão unidas entre elas. E portanto a cruz não é mais cruz. E a Aline explicou na meditação dela, né, que essa quando a alma, quando a vontade da alma se une com a vontade de Deus, né, é quando a gente se resigna, né, àquela situação que está acontecendo, quando a gente aceita, né, a cruz, porque a gente sabe o valor dela, porque a gente sabe que é para o bem da nossa alma, é para o nosso crescimento espiritual, é para nossa compreensão maior, né, de tudo, né, e é o nosso purgatório,
né? Principalmente as cruzes mais pesadas, né? As tribulações mais fortes, como a Aline está passando agora, né? Com muitas pessoas do grupo, né? A Maria das Graças, com a situação da filha dela, né? E tantas pessoas, né? Que estão testemunhando, né? As cruzes que estão passando na vida, né? Na família, no trabalho, né? Tudo isso é para o bem da nossa alma. Então, nós compreendemos que a cruz faz parte da vida, aceitamos, né, nos resignando, então nós vamos não mais nos opor à vontade de Deus, não vamos mais formar uma cruz para Ele poder, né, formar uma cruz para nós também. Nós vamos unir a nossa cruz à cruz dele, né? As hastes vão estar na mesma proporção, na mesma medida, até porque, né, quando Jesus, eu me lembrei agora na meditação da paixão, quando Jesus ele foi colocado diante da cruz, né, pela primeira vez, ele olhou bem para ela, porque ali ele fez a divisão da cruz de cada um dentro daquela cruz. A cruz que cada um deveria ter, ele fez naquele momento, né? Eu não sei se ele beijou a cruz primeiro ou foi depois dele olhar para a cruz que ele beijou, mas essa atitude de, de colocar ali naquela cruz a cruz de cada um, na medida certa, né, que cada um deveria ter, ele fez esse ato. Então, cada um já tem uma medida, né? A gente já ouviu falar que Deus só dá a cruz que a gente pode carregar, né? Então, ele sabe, né, ao limite que a pessoa vai poder conseguir suportar o peso da cruz, né? Para todos, né? Para aqueles que não vivem na divina vontade e para aqueles que vivem também, né? Porque tem pessoas que passam por cruzes muito, muito, muito difíceis, muito pesadas demais, né? E unido à vontade divina, entendendo por que daquele sofrimento, ou por que não, para que daquele sofrimento, que tem um propósito ali, uma finalidade, né? Porque cada um vai ter que ter a sua purificação, né? Da forma que é necessária, né? Para poder alcançar o céu. Então, a gente compreendendo isso, fica mais fácil suportar, né? Porque a gente sabe que Jesus está junto carregando a cruz, né? Que na verdade nós que somos o Cirineu, né? Nós que vamos ajudar ele a carregar essa cruz pesada, né? Porque é ele que vive, né? Então é ele que vai carregar essa cruz. Nós vamos estar ali juntos, né? Como Cirineu. E Jesus diz: e além disso, eu santifiquei a cruz, não a cruz a mim. Por isso, não é a cruz que santifica, é a resignação à minha vontade que santifica a cruz. Portanto, também a cruz pode fazer tanto bem quanto a conexão que tem a minha vontade. Não só isso, a cruz santifica, crucifica parte da pessoa, mas a minha vontade não lhe escapa nada. Santifica tudo e crucifica os pensamentos, os desejos, a vontade, os afetos, o coração, tudo. E sendo luz, minha vontade faz ver à alma a necessidade desta santificação e crucificação completa, de modo que ela mesma me incita a querer cumprir o trabalho de minha vontade nela. Então, Jesus está dizendo aqui que foi Ele que santificou a cruz, não a cruz que santificou Jesus, né? Ele santificou naquele ato em que Ele né, olhou para ela e fez o que eu falei, né? Colocou a medida da cruz para cada alma, que presente, passado e futuro, para todas as almas que iam existir na face da terra, ele colocou ali na cruz a medida,
da cruz que cada um iria receber, iria carregar, né? E assim ele santificou a cruz, né? Beijou a cruz, amou a cruz, porque ela seria o motivo, né, que nos levaria ao céu, né? Que nos faria ter essa santidade divina à medida em que nós, né, conhecendo, né, o plano de Deus, né, dessa santificação divina que Ele quer para todos, para quem conhecesse, ela saberia o valor dessa cruz. Então a cruz ela pode fazer tanto bem quanto a conexão que a alma tem com a vontade de Deus, né, com a divina vontade, porque nós, né, estando vivendo, recebendo todas essas luzes de conhecimento, nós estamos nessa conexão com Jesus. Por isso que nós compreendemos e nós aceitamos. Agora, as pessoas que não ainda receberam esse conhecimento e se resignarem também, né, elas também vão ser santificadas, né, vão receber a santificação da cruz, né, para poder no purgatório não sofrerem tanto, né, vão sofrer aqui na Terra, mas no purgatório elas não vão sofrer tanto como aquelas que não aceitam a cruz. Aquelas que não aceitam o sofrimento, elas podem até não ser salvas por causa disso, por não aceitar. E aquelas que aceitam, elas vão ser salvas, vão para o purgatório. Agora, quem tem o conhecimento, quem, né, vive na divina vontade de aceitar essa cruz e conseguir, né, formar o reino de Deus em seu coração, já nem no purgatório vai passar, porque vai sofrer tudo aqui, né? E, e a gente não sabe o tamanho da nossa cruz, né? O que que nós vamos ainda passar, né? Se até hoje a vida não foi tão difícil, né? É como a Aline disse, se prepara, porque vai vir, a cruz vai vir, a cruz não tem como fugir dela, né? Então a gente, né? Então como a Aline sempre fala, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que a cruz ela vai chegar. Então até comentei sobre isso na meditação de ontem, né? Porque eu até já sei qual que é a minha cruz, né? Que eu imagino, né, que seja cuidar da minha sogra e do meu sogro futuramente, porque minha cunhada não está bem de saúde, né, está com câncer, não está bem, né, e ela não tem, à medida que meus sogros vão ficando mais velhos, ela não vai ter mais condições de cuidar deles, porque ela que levava no médico, ela que fazia despesa para eles, né, agora já não está fazendo isso, é o marido dela. Mas se acontecer alguma coisa que ela vir a falecer, né, só tenho meu marido de filho, depois da minha cunhada, então, né, então a gente já sabe que coisas, né, vão acontecer, pode vir uma guerra, né, pode acontecer uma guerra, que é mais certo que aconteça do que não aconteça. Então a gente já sabe, né, que muitas coisas ainda podem acontecer e a gente tem que estar preparado para receber a cruz, né? E suportar, né? Resignado, né? Sabendo que tudo isso é a vontade de Deus. Então a cruz ela santifica tudo e crucifica os pensamentos, os desejos, a vontade, os afetos, né? O coração, ela santifica tudo. E porque ela é luz, né? É luz, o que que é a luz? Ela é o conhecimento. É o conhecimento do para que nós estamos passando por tudo isso, enquanto que a maioria das pessoas não compreendem, não aceitam, né? Ontem mesmo a minha vizinha já estava de novo, né, com aqueles crise de ansiedade, ela fica muito mal e eu falando com ela, conversando com ela pelo WhatsApp, falando coisas boas para ela, né, ter pensamentos bons, para ela desviar o pensamento dela de coisas ruins, para ela pensar em Deus, para ela rezar, né, falando várias coisas para ela e ela não conseguia dar uma resposta. A única coisa que ela falou assim que ela ia sair para a rua,
andar sem destino, né? E para poder fugir da cruz. Ela queria arrumar um jeito de fugir do sofrimento que a pressão que ela está sofrendo agora com relação ao filho dela que é autista e que ela não cuidou dele como deveria cuidar, né? Deixou ele muito dependente dela para tudo, até comida na boca ela dá. E agora ele está numa escola de tempo integral, ele tem que se virar sozinho e ela fica sofrendo por isso e pelos problemas da família dela, que ela absorve tudo para ela. E, e eu falando para ela, tentando acalmar ela, tentando mostrar Deus para ela, mas ela não enxergou. Ela só enxergava a cruz, só o sofrimento e queria fugir de todo jeito e falou que ia sair para a rua. E, daí acabou indo na casa de uma outra amiga dela, né, que ela, né, e ficava batendo papo furado lá para distrair a cabeça, né, e não querer ficar dentro de casa, não querer me ouvir, não querer rezar, não querer, né, ficou um tempão lá, depois voltou para casa, depois de umas 2 horas, acabou voltando para casa e conversei com ela de novo. Eu fui na casa dela conversar com ela, mas ela não estava aflita mais, mas ela ficou lá desabafando comigo, falando dos problemas dela, da família dela. Só que só sabe enxergar o tamanho do problema, o tamanho da cruz. Só sabe enxergar a cruz e o quanto ela é pesada, mas não quer aceitar, né? Não quer se resignar àquela situação, né? Eu tentando mostrar para ela que tudo o que está acontecendo é vontade de Deus, né? E que do problema, eu disse para ela, né? Que na verdade é fugir da cruz, né? Não vai resolver, vai só aumentar o tamanho do problema, né? Que ela tem que enfrentar, porque se Deus colocou, né, ela naquela família, é porque é a vontade dele, ela tem que aceitar as coisas como são, né? Tem que viver o dia de hoje, tentar acertar, né, as coisas que não estavam certas e que ela sabe agora, né, o que ela tem que encarar essa situação e resolver, né, porque não tem outro jeito. E se é ela que tem que fazer isso, porque ela reclama que o marido não ajuda, o outro filho também não ajuda, se é ela que tem que resolver, é ela que tem que resolver, né, junto com Deus, né. Sem Deus não tem mesmo como, né, aceitar o sofrimento. Então é assim, né? Então a alma tem que ver a necessidade dessa santificação, dessa crucificação completa, né? Que é aceitar a cruz, né? Da forma da pessoa querer cumprir a vontade, né, dele nela, para poder acontecer essa santificação, né? Se não aceitar, a santificação não acontece, né? Então, a divina vontade não vai realizar ali, né, o, o propósito dela naquela alma, né? Porque cada um tem o seu propósito, né? Tem a sua cruz para santificação, né? E se ainda não chegou, ela vai chegar, né? Para todos, né? Independente de estar ou não na divina vontade, estar recebendo esses conhecimentos, ela vai chegar, né? Todos vão passar por ela, mas aceitando é muito melhor, né? Porque a gente sabe que Jesus vai estar conosco, né? E nós com Ele, né? Unidos na, na, na cruz, né? Não de forma que uma haste fique maior que a outra, né? Como na maioria das pessoas, mas com a haste da cruz na mesma proporção, né? Para estar numa união com Ele. Assim que a cruz e todas as outras virtudes se contentam em ter alguma coisa e se podem cravar a criatura com 3
pregos se alegram e cantam vitória. Em troca, minha vontade, não sabendo fazer outras incompletas, não se contente com 3 pregos, mas com tantos pregos, por quantos atos de minha vontade disponho sobre a criatura. Então Jesus está dizendo que a cruz e as outras virtudes, elas se contentam em cravar 3 pregos, né? Que foram os que foram colocados, né? Nos braços e nos pés de Jesus, nas mãos e nos pés de Jesus, né? E cantaram a vitória ali, né? Sobre a cruz, né? Em Jesus. Mas a divina vontade, ela não sabe fazer obras incompletas na criatura, né? Em nós, né? Em nós ela não vai querer a divina vontade colocar só 3 pregos, né? Porque aqueles 3 pregos eles tinham um outro valor, né? Também na crucificação de Jesus, né? Não era o mesmo valor que tem para nós, assim, o mesmo significado, o mesmo propósito, né? Para nós, a divina vontade, ela quer colocar quantos pregos, quanto os atos, né, que nós estamos dispostos a fazer, né? Que é o que a Aline está passando e está disposta a sofrer aquilo que Jesus, né, está enviando para ela de cruz neste momento, né? Nesse problema financeiro da empresa dela, né? Chegou o momento dela passar por essa cruz e a divina vontade, né, ela quer colocar quantos pregos forem necessários ali para a purificação da alma dela, né? Porque ela não se opõe a isso. Então, quanto mais nós estivermos também dispostos, né, a receber essas cruzes, esses pregos, né, que, entendo assim, que todos estão na cruz, né, com Jesus, todos estão na cruz, mas cada um tem as suas medidas de prego que vão ser colocadas, né, para Jesus foi 3, mas para nós, né, que não somos santos e puros como Ele, né, para nós vão ter muitos mais pregos durante toda a nossa vida, né, até nós irmos para o céu. E à medida que nós nos dispusermos, né, com os nossos atos, né, nos dispusermos a aceitar essa cruz e, né, nos resignarmos a ela, né, aí então vai estar completa essa obra, né, de crucificação da nossa alma para purificação completa até o dia em que nós deixarmos, né, esse corpo, né, e irmos, né, com a nossa alma ao encontro de Deus, né, e se nós tivermos cumprido, né, todo esse propósito, né, tivermos ter realizado em nós essa obra completa que a divina vontade quer fazer, se nós nos dispusermos, nós iremos para o céu, né? Não passaremos pelo purgatório, como a maioria vai passar, né? Quem não quiser ou não receber esse conhecimento, né? Pela vontade de Deus, que nós sabemos que tem o número certo de pessoas, então nós sabemos que não são todos, né? Infelizmente, mas aqueles que quiserem vão também, né? Estar no céu por toda a eternidade. Amém, Fiat.